daria certamente para a gente fazer um curso sobre o assunto, a história da relação entre o arquiteto e as viagens. Aliás, eu queria aproveitar para dizer que temos uma ilustre presença aqui de um especialista. Você vê bem o que você vai falar, porque temos um especialista na matéria aqui, mestre e doutor no assunto e tal. Não tem fim essa história, né? Não tem começo e também não tem fim. E não vai ter, né? A viagem é uma coisa absolutamente constitutiva da experiência do bom arquiteto e do bom ensino de arquitetura. Acho que quem se interessa por esse assunto tem uma longa história para percorrer e tem uma bibliografia bastante vasta também para percorrer. Sugiro os trabalhos feitos, agora nomeando aqui o colega João Sodré, amigo de longa data, professor da Escola da Cidade, que estudou as viagens de formação, né? Só para dar uma referência, uma ideia. O Tuca, ele estudou literatura e virou fotógrafo e acabou de fazer o mestrado dele na FAU, USP. É sempre um prazer receber o Tuca aqui. A gente botou esse nome aí, claro, para não perder o hábito de dar uma cutucadinha no Corbu, né? Aí resolvemos assim, simplesmente, a viagem do Extremo Oriente. Essa relação da viagem com o arquiteto é super importante, por uma razão muito óbvia. Eu gosto das coisas absolutamente óbvias, são interessantes, a gente se esquece, né? Porque lugares e coisas construídas não se movem. Então, você não tem outra forma de você... Estou falando uma obviedade absurda, mas no mundo que a gente vive é preciso lembrar. Não tem outra forma de você experimentar os lugares e as coisas construídas, senão deslocando o seu próprio corpo. Porque aquilo nunca vai se deslocar na sua direção. Entre esse nosso corpo e esse lugar, existe um veículo super interessante de transporte, que é a fotografia. É uma das poucas coisas que a gente tem para isso. A fotografia é responsável por grande parte do nosso conhecimento sobre a arquitetura do mundo. Por quê? Algum fotógrafo uma vez foi lá naquele lugar fazer uma foto e trazer para a gente. Mas mesmo assim, isso não é suficiente, né? Então, isso é uma coisa muito óbvia. Eu, como fotógrafo, então, à medida do possível, fui fazer isso, né? Fui tentar ver com os próprios olhos, digamos assim, lugares que eu tinha curiosidade. Eu vou direto para o projeto, o que é que me motivou a fazer essa viagem, né? Quer dizer, eu sou fotógrafo, sou um velho mochileiro também, tenho no currículo algumas viagens assim de boleia de caminhão, viagens de trem. E surgiu na minha vida, no passado, essa oportunidade, que é uma oportunidade rara, cada vez mais rara, de você ter 5 meses, né, disponível na sua vida para fazer isso, né? Para isso acontecer, precisa conjugar várias coisas, né? Precisa ter tempo, precisa ter disponibilidade, precisa ter dinheiro, precisa abrir mão de coisas e tal. Essas oportunidades surgem raramente e eu peço a vocês que prestem atenção quando elas surgirem. Vão surgir poucas vezes. Quando surgir, você não perca uma oportunidade como essa, que surge a cada vez. Eu fiz esse mestrado na FAO. Entre os temas que eu abordo ali está o tema das grandes cidades do mundo. Esse é um tema que estava muito na moda há uns 10 anos atrás. E lá no mestrado eu tento abordar isso. Vocês sabem que a gente vive num momento histórico da história da humanidade, porque pela primeira vez a população mundial, a maior parte da população mundial passou a viver em cidades. Então, 2009, por aí, marca um momento histórico em que a maioria da população humana é urbana. Então, esse tema das cidades ficou muito em voga há um tempo atrás e
eu me envolvi com isso, com pessoas que estavam estudando, né? Então eu tinha isso sempre me despertou a minha atenção e eu tinha vontade de conhecer algumas dessas cidades. Como fotógrafo, queria fazer uma viagem e então me surgiu uma ideia assim um pouco arbitrária que pudesse me conduzir para um projeto fotográfico. Eu botei na cabeça simplesmente que eu queria conhecer e fotografar todas as cidades do mundo com mais de 10 milhões de habitantes. Então, esse era o ponto de partida. 10 milhões não é um critério completamente aleatório, porque na crítica das cidades é quando uma cidade passa a se chamar megalópole mesmo, e ela passa a obedecer a outro sistema de funcionamento, ela passa a ser uma outra entidade urbana, as distâncias começam a perder o controle. Então, 10 milhões é um número assim, né? Então, eu fui pesquisar quais eram essas cidades, né? E aí tem alguns problemas que são interessantes, né? Primeiro que a gente precisa definir o que é uma cidade. Há vários critérios. O critério político, o critério da aglomeração urbana. Enfim, esses números também variam conforme o instituto e tal. Eu gostei do critério que o relatório da ONU de 2009 adota, o UN-Habitat, adota o critério de aglomeração urbana, que é a mancha urbana, que é uma coisa também um pouco subjetiva, né? Que, enfim, define essas cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes. Então, São Paulo, o município de São Paulo tem 11, mas a aglomeração urbana tem 20. Né? A maior de todas é Tóquio, com 32 milhões, segundo esse critério. Você tem essas cidades mais antigas, como Paris e Londres, que passaram dos 10 milhões e pararam de crescer. Tem as cidades que estão crescendo muito. Tem cidades que estão chegando em 10 milhões a qualquer momento, como Lima, Bogotá, Seul, que não estão nessa lista. Então, enfim. Mas eu fiquei satisfeito com esse critério. Isso vai mudar completamente. Vocês sabem que as cidades estão crescendo. Teve a vez da Ásia, né, que foram as cidades que eu fui, e agora a vez da África. Né? As cidades da África estão crescendo absurdamente. Né? Já se fala em cidades de 60 milhões de habitantes, como Kinshasa, por exemplo, daqui 20 anos e tal. Então, a urbanização africana é um tema absolutamente atual hoje em dia nesse universo do estudo das cidades. Mas, enfim, eu queria ir para essas cidades, pensei de que forma que eu poderia fazer isso, né? Claro que é um tempo desgraçado, é muita grana e tal. E esses projetos, como o Atlas Fotográfico também, eu tenho um critério meio assim, eu começo pela parte mais difícil e mais complicada, porque eu acho que fazendo a parte mais difícil, você resolve a parte mais difícil, depois você chega num ponto em que você não pode mais voltar atrás. Mas é um critério muito pessoal. Então, eu falei, vou para o lugar mais longe, para o mais caro, mais complicado, porque eu tinha esse tempo de 6 meses. Né? Dessas 10 milhões de cidades, 6 são na China, 2 são no Japão, tem ainda Jacarta e Manila, então estava mais ou menos concentrado ali. Né? E, no final desse ano, eu quero fazer as cidades da Índia. Também tem 5 cidades aqui. 3 na Índia, Paquistão e Bangladesh. Se eu conseguir fazer, enfim, o projeto está no meio ainda, eu espero um dia terminar, né? Então essa parte da viagem tem um fim em si mesmo. Eu estabeleci Istambul como ponto de partida e de chegada. Os trechos em verde são os que eu fiz de avião e de marrom que eu fiz por terra. Então, Istambul, Bangkok, Jacarta, Manila, Tóquio, Osaka, são todas cidades que fazem parte do projeto, com mais de 10 milhões. Hong Kong não tem 10 milhões, mas eu forcei a barra um pouco. Tem critérios afetivos em tudo isso também. A região de Hong Kong é absolutamente sensacional, que é o chamado delta do rio Pérola. É simplesmente a região mais populosa do mundo hoje, com 60 milhões de habitantes.
É uma conurbação de Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macau e mais umas outras cidades, né, que formam um aglomerado gigantesco, né? Xangai, Chongqing, depois eu vou mostrar as fotos uma por uma, então depois eu volto para comentar cada uma das cidades, né? E fui até Pequim, onde teoricamente essa etapa do projeto teria acabado. Cheguei em Pequim, tal, e Tianjin também, que é uma cidade próxima, que também tem 10 milhões de habitantes. Aliás, com mais de 1 milhão de habitantes, só na China tem talvez dezenas de cidades. E aí, isso era já próximo do fim do ano, do Natal, eu olhei assim para a agenda e falei, não vou voltar, não tem motivo para voltar, eu tinha cuidado bem do orçamento e tal, eu pensei comigo, vou até a Coreia do Norte, porque estava ali perto, que é esse lugar bizarro, que já não faz parte do projeto, mas eu estava próximo. Eu também sou jornalista, então achei que ali podia render alguma matéria, também precisava vender algumas coisas também para poder ajudar no orçamento, né? Então fui à Coreia do Norte rapidamente, depois eu conto, voltei a Pequim e peguei a ferrovia Transiberiana até Moscou, que é toda essa parte de Pequim até Moscou, atravessando a Mongólia, onde eu passei o Réveillon, a 30 graus abaixo de zero, e fui até Moscou, que era uma das cidades do projeto, e aí um pouco que acaba, né? Vou ter mais uma esticada aqui, mas não faz parte. Então, a grosso modo, foi isso. Esse é o delta do rio Pérola, onde estão esse aglomerado de cidades. É super interessante, assim, né? Hong Kong é a antiga colônia britânica, Macau, a antiga colônia portuguesa, que foram devolvidos para a China oficialmente. Eles estão uma cidade que vive num período de transição, que vai ser incorporado à China completamente em 2046. Isso vai a China está investindo pesadamente em infraestrutura, pontes, transporte. É uma loucura o que está acontecendo nesse lugar. O Renkurras tem um livrão sobre toda essa região e tal. Shenzhen é uma cidade completamente nova, que nos anos 70 praticamente não existia, e hoje tem 10, 12 milhões de habitantes. Guangzhou é o que se chamava de Cantão, é uma cidade mais histórica, mas, enfim, isso também, só isso aí daria para passar meses estudando, né? Então, eu trabalhei na Folha há alguns anos, como jornalista de jornal diário, normal, então, eu mantenho conexões lá, sou colaborador da Folha até hoje, assim, de vez em quando tenho tal. Então, eu levei o projeto para eles antes, né? Vou fazer essa viagem e tal, e tentar vender algumas coisas também para tentar produzir a própria viagem, né? E foi muito legal porque eles toparam. Assim, claro que não é muita coisa, não é muita grana, é jornal, é uma coisa e tal, mas eles apostaram na viagem antes dela começar, que é uma coisa rara, né? Uma coisa é você ir fazer um monte de foto e vender depois com as fotos legais, né? Outra coisa é você meio que no escuro assim e fala e tal. Então chegamos a um acordo lá e foi legal. A ideia é que eu mandasse para eles uma foto por cada cidade, da cidade do estudo, da viagem, com um pequeno texto, e eles publicaram, isso super grande. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Na verdade, o jornal impresso é uma loucura, né? Muita gente viu o digital, assim, mas pouca gente viu impresso, e era lindo, assim, porque era a folha deitada, né? Então, eles publicaram uma foto por cidade, com texto meu mesmo, um mínimo de informação, né? O legal foi que, claro, que como eles, enfim, falaram das limitações dele, eu falei, legal, beleza, vamos fazer junto, mas, olha, vai ter que ser a foto que eu escolher, o texto que eu escolher, sabe, vocês vão publicar legal, era um acordo, assim, sabe, tipo, não fica me enchendo muito o saco, assim, tipo telefone tocando e tal, não, vou mandar a foto e vocês... Então, foi legal. Essa é Jacarta. Eu fui, na minha cabeça, programado para ficar uma semana em cada cidade. Era essa a minha ideia, que é sempre pouco, não adianta. Você pode ficar meses numa só cidade, né? Mas eu estabeleci uma semana para cada cidade, que é um tempo... Você chega no primeiro dia,
não entende nada. No segundo, também não. Né? Aí no terceiro, você entende o quarteirão que você está. No quinto, você se aventura a sair um pouco mais. No sexto dia, você faz uma foto legal. Né? Então, eu fui assim, para ficar uma semana e com a missão de trazer 2 ou 3 fotos de cada cidade, não mais que isso. E é difícil, viu? Bom, essa é Jakarta, capital da Indonésia. Essas são as páginas da Folha, né? Essa é Manila, Osaka. E ali tem a linha de crescimento, né? É interessante, né? Tá vendo? Essa cidade dos países ricos, elas já se estabeleceram há muito tempo, o crescimento delas, né? Então isso eu ia mandando, né? Hong Kong, veja uma cidade da China, né? Como é completo, o gráfico é, né? Vai acompanhando isso. Eu fui com uma câmera de médio formato, então era trabalhoso também, não era cada foto exigia um tempo, uma pesquisa de locação. Às vezes eu trabalhava com Fixer. Fixer é um guia local para jornalista. Xangai, esse lugar é super legal, né? Alguma coisa eu já sabia de pesquisa, outra eu descobria. Tinha um lado assim meio aventureiro. A produção era toda minha, era hotel, não tinha ninguém me ajudando, carregando as coisas. Chongqing, uma das cidades mais surpreendentes de toda a viagem, uma cidade que fica lá no meio da China, na beira do rio do Yangtze. É uma das cidades mais dramáticas assim, da topografia, da arquitetura. É muito violento, né, o crescimento da China. E nesse lugar que se vê Tianjin, né, uma cidade que quem conhece, né, Tianjin, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, do lado de Pequim. Moscou, Istambul. E, bom, essas foram as fotos publicadas pela Folha, e eu tinha 2 estratégias. Assim. Uma eram essas fotos assim mais do trabalho e tal, que eu não terminei de editar ainda. Veja, eu nem trouxe eu estou trabalhando nesse material ainda. Estou mostrando para vocês uma coisa ainda em progresso, né? E então eram 2 estratégias. Uma assim mais pensada, de fotos bacanas do projeto, e outras eram fotos de telefone celular, mais soltas, assim, uma espécie de anotação, né? Eu acho o celular uma câmera super interessante, assim. Então tinha uma coisa muito ágil, né, do olhar, assim, rápido, leve, e outra coisa pesada e mais. Então, enfim, Istambul, quer dizer, a minha viagem começa onde termina a do Le Corbusier, né? Porque é curioso, ele faz a viagem ao Oriente, ele está na França, né, e vai a Atenas. Atenas é como se fosse assim uma floresta de selvagens, né, na perspectiva de um suíço, né? E ele vai a Istambul e também de um exotismo, assim, né? Veja, são fotos de celular e tal. Esse é o Bósforo. O Bósforo, como vocês sabem, divide a Europa da Ásia. Então, lá de onde eu estou aqui, eu estou na Europa, o Zé está na Ásia. Então, começar a viagem de Istambul tinha esse efeito simbólico também, né? Quer dizer, ela atravessava ali o Bósforo e dali ia para o Oriente, né? Aliás, as viagens precisam ter sentidos simbólicos. Assim. O outro sentido simbólico importante para mim era o giro que eu dei. Vocês notaram que eu dei um giro anti-horário, que eu saio por um lado e volto pelo outro, né? Essa é a melhor estratégia de deslocamento possível numa viagem, seja numa grande viagem como essa, seja uma volta no quarteirão, porque faz com que você não veja o mesmo caminho 2 vezes. Então, isso pode ser feito em pequena ou grandíssima escala, né? Então, eu achava bonito a ideia de sair por um lado. Eu fiz isso já em várias viagens que eu fiz. E voltar para outro, né? Então, quando eu volto a Istambul, depois de 5 meses, eu revejo coisas que eu havia... Né, que no momento que eu parti, e é interessante de comparar isso, dormir na mesma cama, né? Enfim, Bangkok, que é uma cidade meio Blade Runner, super interessante. Era a única cidade de todas que eu já conhecia. Então, eu fui de Istambul para Bangkok, Bangkok também não tem 10 milhões, tem tipo 9 e tal, mas... por exemplo, eu fiz Bangkok e Hong Kong, não fiz Seul, que talvez tenha 10. Tal. Então,
não é assim uma coisa matemática, né? É a grande mesquita de Jakarta. Jakarta é uma cidade mais ou menos artificial, capital da Indonésia, um país muçulmano. E depois quando houve a independência da Indonésia, houve um sentimento nacionalista que se refletia muito na arquitetura. E lá essas coisas são também misturadas com religião. Então, lá tem essa coisa, a mesquita nacional, que se confunde com o Estado com a religião. É um prédio modernista dos anos 70, maravilhoso. Maravilhoso. É uma das maiores mesquitas do mundo. Era, em termos de arquitetura, o que eu achei mais interessante em Jakarta. É uma cidade cheia de problemas. Assim. Enfim, é um pouco São Paulo, tem favelas e tal. Vejam, é difícil chegar num lugar desse. Esse é mais ou menos o 6º dia, assim, sabe? Depois que você vai abrindo as camadas da cidade, né? Eu me interesso muito por essa arquitetura genérica, esses lugares da semi-periferia, que não está exatamente na favela, mas também não está no centro histórico e simbólico. Eu procurava sempre zonas intermediárias, como a próxima foto. Está vendo isso? Que pode ser Brasília, pode ser São Paulo, pode ser o México, né? E, no entanto, é Jakarta. Eu gosto dessas... buscar esse tipo de situação, porque é isso que caracteriza essas cidades, né? Este sou eu, para quem tiver curiosidade de saber o que acontece. Com a minha câmerazinha. Essa é uma câmera de arquitetura, com um back digital, quer dizer, era um médio formato digital. É bem trabalhoso isso tudo, mas essa para vocês verem a situação de... Então, Manila, capital das Filipinas. Esse primeiro giro de cidades, Istambul, Bangkok, Jakarta, Manila, depois Tóquio, foi absolutamente interessante, porque eu parti de uma cidade muçulmana, como Istambul, mas ainda numa chave europeia, Bangkok, onde predomina o budismo, Jakarta, que é muçulmano, Manila, que é cristão, católico, a maioria, né? E depois eu fui ao Japão, que tem lá outro tipo, né? Então, cada cidade, às vezes parecida visualmente, eram bem diferentes nesse sentido. Manila é uma cidade latino-americana fora do lugar, né? Um país cristão católico, de herança espanhola, tropical. Me sentia no México, assim, às vezes. É a cidade mais... De toda a viagem, todo mundo me pergunta isso, assim, se era perigoso e tal, né? Manila é o lugar mais complicado da viagem. Tem um presidente lá, linha dura, que gosta de liberar armas, coisas do tipo. E é bom a gente saber o que está acontecendo nas Filipinas. Tem uma política praticamente uma política de extermínio mesmo. Então, é tenso, assim. E, está vendo, me lembra muito o México, às vezes. Fiquei também uma semana. É uma pena. Eu acabei abrindo mão de conhecer o interior e coisas turísticas, assim. Não dava para fazer. Eu vou focado nas cidades mesmo. Visitei poucas coisas. Eu vou mostrar para vocês coisas de passear, assim. Senão não teria fim nunca, né? Tinha que ir um pouco focado, assim, né? Essa está cortada também, é uma pena, mas é Manila. Pode passar. Manila. Isso é um grande cruzamento. Assim, às vezes eu pegava no mapa assim, um hub, né? Hub de transportes, assim, ia para lá. Não era nada glamuroso, não. Mas era... Bom, aí começa a ficar fácil, né? Porque você vai de uma precariedade das cidades ali do Sudeste Asiático para Tóquio, onde tudo funciona, né? Foi chocante esse... Aí eu poderia me focar, por exemplo, só nas cidades que estão crescendo e tal, mas eu queria também fazer um registro dessas cidades mais antigas, já estabelecidas. E eu queria conhecer também. Veja, nem tudo é um... Na verdade, olha, uma dica, assim, não sei se vocês sabem, mas fotografia é o Neil aqui, meu amigo, sabe disso. Fotografia é um pretexto para a gente fazer coisas meio absurdas, né? Quando você tem vontade de ir num lugar e não tem motivo para ir, você fala, não, eu sou fotógrafo, então você vai.
Então, tudo o que move é a curiosidade, não há outra coisa que seja o motor. A fotografia vai a reboque disso, né, para mim. Então, essa é a Casa Moriyama, do Sanaa. Também eu fiz uns tour de arquiteto, assim, eu fiz um pouquinho também. Coisas que eu gostava, que eu tinha curiosidade de ver. Para mim, tinha o projeto fotográfico, tinha essa curiosidade simples, e tinha algo que a gente pode chamar de pesquisa também. Eu tinha vontade de conhecer isso para trazer para um futuro doutorado, uma pesquisa de campo, não é? Para poder escrever, pensar sobre, né, para onde o mundo está indo, né? Enfim, a China. Né? Tinha também esse aspecto assim, um pouco mais acadêmico, essa viagem. Né? Isso, essa casa... Volta um pouquinho, vocês conhecem o projeto? É lindíssimo, né? Eu conheci isso na Bienal de Arquitetura. Eu, antes de viajar, eu peguei um mapa, assim, coloquei um monte de pins assim, no Google, lugares que eu queria conhecer, estava lá. Mas aí que tá, para ir lá na casa, eu falei, não, vou de metrô e tal, e aí no caminho você encontra coisas como essa, né, que para o projeto funcionam. Né? Isso é legal, mas isso talvez não funcione para o projeto final, né, que eu justamente estou evitando essas áreas centrais, assim, muito reconhecíveis. Isso eu já gosto mais, né, veja as camadas que tem, né, as arquiteturas que se sobrepõem, a sinalização, tem todo um texto ali que me interessa mais. Não, isso é passeio também, quer dizer, eu vou contar como foi a viagem toda, não vou esconder nada de vocês. Eu fui passear também um pouco em Kyoto, que depois de Manila, Jakarta, não sei o que, nada como um templo budista, assim, para você recuperar, templo budista zen, para fazer esse exercício de minimalismo, porque depois de tanta informação, chega uma hora que você fica exausto. Essas cidades exigem muito de você, visualmente, logística. Né? Eu viajei de ônibus, ficava em hotel vagabundo, carregava peso, era exaustivo. Nesse momento, já comecei a ficar bem cansado. Assim. Então, fazia umas pausas, né, para ver jardins japoneses e tal. Tomar um banho, né? Esse é o outono no Japão, estava super bonito, assim, tal. Poderia ficar, tal, mas enfim. Kyoto, né? Essa também não tem nada a ver com o projeto, mas essa é o Palácio Katsura, se não me engano, do século XVII, algo assim. Alguém tem? Estou com medo de falar bobagem, mas é um dos grandes exemplos da arquitetura tradicional japonesa. Em Kyoto é um espetáculo. Assim. O nosso amigo Tadao Ando, na periferia de Osaka. Essas são as fotos do dia a dia, assim, de brincadeira. Né? E Osaka, aí já volto para o projeto. E aí termina o Japão e vem Hong Kong. A parte mais legal da viagem, assim, de descoberta, de divertido, é o Japão, eu achei. Assim. Mas a parte mais importante foi a China. Foi a mais difícil e a mais importante. Infelizmente, vocês sabem que essas coisas estão relacionadas. Né? O desafio, a dificuldade, né? No final é muito gratificante, porque as coisas estão acontecendo na China mesmo. Né? Mas antes da China, tem a porta de entrada, que é Hong Kong. Hong Kong... É uma cidade, uma cidade lindíssima. Fica uma parte numa ilha, uma parte no continente, tem uma herança britânica, tem uma topografia super bonita. Meu amigo Michael Wolff, fotógrafo que morreu recentemente, foi um grande fotógrafo de Hong Kong. E a cidade hoje vive uma espécie de nostalgia, assim, porque esse modo de vida de Hong Kong, muito específico, tem uma certa libertinagem, assim, uma certa liberdade, entre aspas, né, que está se perdendo, que vai se perder conforme Hong Kong está sendo incorporado à China. Então, Hong Kong é uma cidade assim, com a morte anunciada. É muito, muito interessante. E essas luzes de neon assim refletem isso, porque elas estão acabando aos poucos. É uma cidade melancólica hoje. E profundamente bonita justamente por isso também. É impressionante, porque é uma cidade muito rica e não há nada que eles podem fazer. Assim. Em 2046, a China
vai acabar com a festa, assim, e vai tomar conta daquilo, e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas a cidade ela tem essa... Pode passar. Eu achei esse aspecto super bonito de Hong Kong. Hong Kong é Blade Runner, né? Porque é uma cidade que cresceu muito, muito rica, mas tem pouco terreno construível próprio para construção. Então ela cresce para cima, dramaticamente, assim, prédios muito altos, muito compactos. É uma das cidades mais densas do mundo. Então cria essa paisagem que para fotografia é um espetáculo, né? Isso é Hong Kong, né? Essa densidade. São prédios são apartamentos pequenos. E essa é Macau, né? Macau já é a colônia portuguesa, do outro lado do Rio Pérola. Fui lá. Aí eu fui conhecer também, mas ao mesmo tempo, Macau pouca gente conhece, sabe? Mas é uma cidade mais densa ainda do que Hong Kong. Macau eu acho que é a cidade mais densa do mundo, simplesmente, porque o território é menor ainda e mais compacto. Cresceu muito por causa dos cassinos. Os chineses aportam em Macau para jogar. Então, a cidade recebe muita grana da China, e no meio dessa loucura, que está lá a cidadezinha portuguesa no meio, tem um outro cara que fala português, é interessantíssimo Macau. Foi legal porque o começo foi bem tropical, assim, eu fui para aqueles países, né, então estava quente mesmo, úmido, e o tempo foi mudando conforme a viagem. Isso também é muito bonito, assim. Então eu passei o outono no Japão, o final de outono na China, o inverno na Sibéria, né? Então foi esfriando, assim, mudando a paisagem. Isso é super bonito. Essa é Shenzhen, que é a cidade de crescimento mais dramático de todas. É uma cidade que praticamente não era nada, mas a China criou ali uma zona de incentivo fiscal, uma coisa assim, impulsionou um crescimento absurdo da cidade. É do lado de Hong Kong. Então, é curiosíssimo, porque a cidade cresceu muito nos anos 70, que são essas casinhas aqui, super compacto. Só que ela não parou de crescer, e aí cresceu os prédios. Então, já mais recentemente, esses prédios aqui. Então, essa cidade aqui já ficou velha e histórica, só que é dos anos 70, 80, e estão botando abaixo já. Essa é a China. Isso aqui tudo vai ser derrubado para ser criado novos prédios. E assim sucessivamente. É muito violento o processo de desenvolvimento urbano da China, porque a China é um país de partido único, autoritário. Então, o governo faz o que quer. Não existe oposição, não existe protesto, nada. Ele olha para esse bairro e fala assim, não, agora vou fazer isso. Não há nada que impeça. E coloca toda uma infraestrutura para fazer. Então, o processo é bastante violento na China. Isso é Shenzhen. Isso já é Guangzhou / Cantão, que é uma cidade mais histórica, mas também gigantesca. Assim, chega uma hora que na China você começa a não saber onde você está, porque é um pouco parecido. Esse é o Rio Pérola. Essas também são fotos meio de anotação. Assim, eu evitava essas fotos assim, de cima. Por projeto mesmo eu gosto mais do chão. Olha, isso, está vendo? Você a cidade ela é construída e destruída ao mesmo tempo. Eles pegam um quarteirão e não esperam destruir para construir, vai construir. Então, tem pessoas que moram no meio de demolições. Assim, é uma compactação do tempo muito, muito dramática, né? Quem se interessar mais por isso, sugiro os filmes do Jia Zhangke, um grande cineasta chinês cujos filmes se passam nessa China. Guangzhou, pode passar, enfim. Aí tem um restinho de coisa histórica. E Xangai, que é o novo cartão postal da China, né? Tudo isso é novo também. O Pudong, esse é o cartão postal toda a cidade precisa de uma imagem também, né? É importante você fabricar uma imagem para poder vender a cidade, vender o país, né? Então, Xangai é uma imagem fabricada da nova China. Estou interpretando, né? E essa é Chongqing, que é a cidade mais dramática assim, da viagem, que realmente é ficção científica pura, assim, porque a cidade fica na beira do rio, tem uma topografia, eles não param de construir, assim.
apocalíptico assim um pouco. Não deixa de ser bonito, né? Assim, vocês sabem que a China, o Brasil, curioso, o Brasil diz, né, que o Brasil colocou recentemente 30 milhões de pessoas saíram da classe baixa para a classe média. Ok. A China fez isso com 500 milhões de pessoas, num espaço de 25 anos. Então, o resultado, e isso tudo trazendo as pessoas do campo para as cidades, né? O resultado é esse aí. Assim. Eu acho até criticável, né, do ponto de vista do desenvolvimento, mas é muito difícil também imaginar que forma isso poderia ser diferente. Né? Você chega lá, você não entende muito bem o que está acontecendo. Assim. É um outro código, outra escala das coisas. Né? Eu gosto muito dessa foto. Tem essa escala, né? Esses senhores assim tomando banho no rio, né? Já eram senhores idosos, eu fico imaginando eles tomando banho nesse rio na infância deles, né? Vendo a cidade crescer, assim, cidade em construção, né? Em plena... Tal. Isso foi legal. Chongqing, olha, isso é super dramático. Assim. E funciona, viu? Transporte perfeito, metrô, acesso, trânsito, limpeza pública, tudo funcionando. Vocês já ouviram falar de Chongqing? Chongqing. Se escreve Chongqing. Todas as cidades grandes da China, essas outras, ficam mais na costa. Essa é a única que está para dentro assim, da China mesmo. Poluição é um grande problema. Né? Isso tudo eles não estão nem aí. Assim. Transporte, está vendo? Olha só. Não tem espaço, não tem problema. Olha lá. E Pequim. Foi engraçado, porque foi a última das cidades da China, que eu fiz um caminho contrário. Eu fui da cidade mais nova para a cidade mais antiga, né? Foi interessante, assim. Então eu fui, a princípio não tinha gostado, me parecia um grande Starbucks, assim, genérico, né? Com o tempo eu fui entrando na China, assim, já e me relacionando mais com a China, com a memória da China, com a história da China, com tudo aquilo que é espetacular, né? Mas demorou, assim, para chegar lá. Porque, do contrário, é isso aqui. Essa é a paisagem que a gente vê. Né? Shopping, estação de trem, transporte, infraestrutura, carro. Isso é o que eu mais vi. Né? Bom, aí um pequeno desvio para conhecer um pouco do mato. Esse claro, é o maior clichê do mundo, né? Mas... eu tive uma grande aula de arquitetura fazendo essa visita, assim. A minha concepção de arquitetura mudou completamente depois de conhecer esse lugar, assim, quer dizer, 6.000 quilômetros, né, para a gente pensar o que é escala, desenho, abrigo, mega estrutura, né? Quer dizer, e realmente assim a minha concepção de arquitetura mudou completamente. Quem tiver oportunidade. Esse é um trecho, inclusive, não restaurado, que é interessante. Porque muitas das fotos que a gente vê da muralha, que era bonitinho, aquilo é tudo restaurado, não, reconstruído mesmo. Foram lá e com pedras novas e tal, para fazer a foto e tal. Mas tem alguns trechos que guardam as marcas do tempo, que são mais bonitos, né? A China, tá. Aí um pouco termina o projeto, enfim, já poderia voltar. No entanto, eu fui para a Coreia do Norte, que é um lugar que desperta muita curiosidade em todo mundo, né? Vocês sabem que é uma viagem programada, é o país mais fechado do mundo, uma ditadura comunista super fechada. A única forma de ir, através disso, você tem que contratar um tour, uma empresa que te leva, isso é super controlado, você vai com guia, eles te vigiam o tempo inteiro. E só te mostram o que eles querem te mostrar, você entra num ônibus, parece um safari, assim. Eu escrevi um texto na Folha, faz uns 15 dias, sobre a minha experiência na Coreia do Norte. Mas a capital é super interessante, é uma cidade moderna, no sentido técnico da palavra, porque ela foi destruída na guerra, totalmente, 95% da cidade foi posta abaixo e foi reconstruída
inspirada nos princípios do nosso amigo Le Corbusier. Exatamente, a Carta de Atenas, aplicado à Coreia do Norte, numa chave soviética. O resultado é Pyongyang. Que não deixa de ser super bonito também. Eles pintam a cidade, porque eles pintam para ficar bonito na foto, né? Porque é uma cidade, é um país pobre, cheio de dificuldades, assim. Mas eles trabalham a imagem assim para esconder as dificuldades, né, do país. A Coreia do Norte é tudo. Foi uma experiência radical, assim, né, onde estou, né? Tipo, uma foto como essa, voltando, essa é uma foto difícil de conseguir, assim. Eles não deixam você fotografar cenas comuns de rua e tal. Então, eu tinha que lutar um pouco, conseguir fazer uma ou outra assim, que mostra, digamos assim, uma vida normal, né? De trem, então pude conhecer um pouco do interior da Coreia do Norte. Tá vendo que eles pintam, assim, vai ficar bonitinho. Eu acho que tem um paralelo com Brasília, construído ao mesmo tempo, a capital de um país do subdesenvolvimento. Deveria ser. É difícil estudar, porque você não tem acesso às fontes, é quase impossível, assim, tudo controlado. Passei apenas 3 dias, assim, foi o que deu. Esse é enfim, o líder, os Kim, né? Que tem esse culto à personalidade, né? Enfim, os dois fundadores, o pai, né? O Kim Il-sung, que é o fundador da Coreia, o filho dele que morreu, e o que está no poder agora, aquele com cara de bandido do 007, né? Ele não parece aquele com um gatinho, assim. O Kim Jong-un é o neto do... Parece que vai destruir o mundo com o botão vermelho, assim. Olha lá, é o culto à personalidade, né? Presidente eterno, isso é muito, muito perturbador, essas imagens, assim. Não é muito... Você fica lá controlado, você sabe... Enfim, se sente muito vigiado na Coreia. Justamente. Parece que eles estão de olho, assim, é um ambiente, assim, George Orwell, assim, estado, né? É isso, eles te levam a passear de metrô. Tá vendo? Isso à noite, assim, é estranho, assim. E aí peguei o trem até Moscou, já terminando a viagem. 7.500 quilômetros, atravessando a Mongólia, que é isso aí, e que é lindíssimo. Aí é lindíssimo. E aí é o contrário, porque depois de tanta cidade, densidade e tal, nada como nada. Não queria ver nada, não queria ver ninguém. Estava achando uma maravilha essa coisa, assim. São quilômetros e quilômetros de nada, assim. E aí está esfriando muito já, muito, muito, muito. Super bonito. E essa capital da Mongólia, Ulaanbaatar, com seus 300 mil habitantes. E aí entrei na Rússia e vai até Moscou e tal, pela Transiberiana, né? Eu pego um trem, eu vou até a Mongólia, depois eu pego a Transiberiana e vou lá. Eu fiz isso em 12 dias de trem. Parando um pouco, dormindo em umas cidades e tal, mas de Pequim a Moscou eu levei 12 dias. Isso foi também não tem nada a ver com o projeto, porque Moscou sim, mas, né, a Sibéria começa a ficar sério, assim. Só que é muito bonito, né? O trem vazio, assim, parecia um delírio, assim, de fantasia mesmo, muito bonito. Nunca li tão bem na minha vida. O melhor lugar para ler no mundo é um trem na Sibéria. Se vocês estiverem com dificuldade, assim. Olha, bom. Essa é Omsk. Quem jogou War sabe do que eu estou falando. Omsk foi conquistada a duras penas. Esse é Ekaterimburgo, uma cidade super bonita no meio da Rússia, enfim, onde tem uma arquitetura construtivista super bonita, dos anos 20 e 30. Que é esse primeiro período soviético, né? A arquitetura ainda comunista no sentido de espaços comuns, de divisão, tal. Durou pouco esse período, porque depois veio o Stalin
que ele volta com uma arquitetura mais imperial, da vitória da guerra, uma coisa mais historicista, né? Mas por um breve período o construtivismo russo fez coisas lindíssimas, né? É um modernismo à moda soviética que veio parar aqui no Brasil com o Warszawski, né? De alguma forma, né? Acho que tem. Né? E Ekaterimburgo é uma cidade famosa pela arquitetura construtivista. Aí mais uns 2 dias de trem. E você chega em Moscou. Essa imagem eu acho super importante, porque essa é a imagem que você tem quando chega em Moscou. Depois de 12 dias de trem, né? Moscou vim de lá para cá, né? E a gente esquece como é bonito chegar numa cidade de trem, né? Outro dia eu li um mestrado super bonito, era sobre o ritual de chegada nas cidades, na literatura, como é que você se chega, né? Hoje a nossa chegada é muito pobre, né? Porque chega de avião, pega a marginal, enfim, não deixa de ser assim. Mas chegar de trem é incrível, porque você chega no meio mesmo, né? Da cidade, assim. Então, depois de 12 dias e tal, você sai do trem, entra na plataforma, sai para a rua e vê isso, né? Moscou. Então é emocionante. Assim. E, enfim, Moscou, me interessa a arquitetura modernista também, Moscou. Tá vendo? Esse já é stalinista, tá vendo? Isso é depois daquele construtivismo de Ekaterimburgo, parece que não, mas é. A arquitetura soviética tem toda uma cronologia interessantíssima, assim, política, né, que acompanha. Depois volta, tá vendo? Depois volta uma coisa moderna, já meio espacial, assim, dos anos 80, né, com Brezhnev e tal, futurista. Esse é um pós-moderno soviético, né, super interessante, Academia de Ciências. Esse é o pavilhão da União Soviética na Expo Montreal de 70 e pouco, que foi trazido de volta. Está lá meio abandonado hoje. Eu acho incrível esse prédio. É um pavilhão desses de Expo. E volto a Istambul. Fecha o ciclo. E é isso. Istambul genérico também. Enfim, é isso. Muito bem. Essa foi a...